Hoje eu tenho poucos minutos para te ensinar tudo sobre Python e Pandas. Para quem não conhece, o Pandas é praticamente o Excel do Python. Se tu quer aprender sobre análise de dados com Python, o Pandas é fundamental, mas se tu já trabalha com planilhas ou bancos de dados, então aí sim o Pandas é indispensável, porque ele vai te levar para um outro patamar de produtividade. Ao final desse vídeo, tu vai entender por que Pandas é tão famoso para análise de dados e vai entender as principais formas de manipular dados usando Python e Pandas. Fala galera, eu sou o Juliano, professor da Zimov Academy, e como eu não quero gastar o teu tempo com um curso de 8 horas, eu vou resumir tudo que dá para fazer com Pandas em um único vídeo, sem enrolação. Então bota o cronômetro aí na tela e vamos lá. O primeiro passo é instalar Pandas. Então para fazer isso a gente tem que abrir no terminal e digitar pip install pandas dessa forma aqui e rodar esse comando para instalar. Se vocês estiverem no Google Colab ou no Anaconda, o Pandas já vem instalado e eu aqui vou rodar o Pandas dentro de um notebook do Jupyter. E a forma padrão de importar a biblioteca é com import pandas as pd. Vou rodar essa célula, vejo que não deu erro, então agora com essa abreviação pd eu consigo acessar o Pandas. A principal estrutura de dados do Pandas é o data frame, que é quase como se fosse uma tabela, uma planilha de Excel. Então aqui nesse código eu vou gerar um data frame a partir desse dicionário, então teria uma coluna nome com 3 nomes e uma coluna idade com 3 idades. Se eu rodar essa linha aqui, vocês vejam que a tabela aparece logo aqui embaixo. Isso porque eu botei esse df aqui no final e no Jupyter isso faz com que a tabela seja exibida logo embaixo. A gente tem também a series, ou uma coluna do Pandas. Aqui, por exemplo, eu criei uma series com alguns valores, eu vou exibir ela para vocês, ela aparece logo aqui embaixo, cada um daqueles valores como se fosse uma coluna. Mas na maior parte das vezes a gente não vai criar os dados manualmente, a gente vai ler a partir de um arquivo, um banco de dados. Aqui eu vou ler esse arquivo funcionário CSV, que se a gente for ver aqui do lado, é uma tabela com funcionários, aí tem o nome, idade, data de registro, se eles estão ativos ou não, etc. Então usando a função pd.readCSV, eu consigo ler esse arquivo para dentro de um data frame, e está aqui ele aparecendo para a gente. Se o arquivo de vocês estiver dentro de uma planilha Excel, aí vocês têm que usar o read Excel, dessa forma aqui, mudando a extensão de arquivo, no caso, para o arquivo XLSX, e opcionalmente passando também sheet name igual a nome, que seria então o nome da aba que vocês estão lendo dentro de uma planilha de Excel. Se a tabela for muito grande, vocês podem utilizar df.head para ver o começo da tabela, então as primeiras 5 linhas, e df.tail para ver as últimas 5 linhas, dessa forma aqui. Se vocês quiserem selecionar colunas específicas, vocês podem passar uma lista aqui dentro de colunas, dentro de colchetes, então acaba ficando 2 colchetes duplos assim. Se eu rodar isso, vocês vão ver que ele vai retornar só aquelas 2 colunas. E se eu quiser selecionar uma coluna específica, eu passo ela como um string dessa forma aqui. Então se eu rodar, vocês vão ver que vai aparecer aqui só os valores da coluna idade, e notem que nesse caso ele retorna como uma series. Se a gente fizer alguma comparação com uma coluna, como por exemplo, idade maior que 30, a gente vai receber uma série com valores verdadeiros e falsos. Então eu estou olhando para cada um daqueles valores que estavam aqui nessa coluna anterior e perguntando se são maiores que 30 ou não. Isso aqui é uma série booleana, porque tem valores booleanos de verdadeiro e falso. Eu posso usar essa mesma construção aqui, passando para dentro do data frame para aplicar um filtro. Então se eu rodar aqui dessa forma, vocês vão ver que vão retornar só os dados, só as linhas, onde a idade era maior que 30. Vocês podem ver que agora não tem nenhum funcionário aqui com idade menor que 30. Então é assim que a gente cria um filtro no Pandas. E aqui, por exemplo, eu vou filtrar pelas linhas onde o salário é maior do que 5.000. Vou rodar novamente e aí vejam que aparece isso, os salários aqui são todos maiores que 5.000. E se vocês quiserem combinar o filtro, então filtrar por mais de uma condição, vocês podem fazer assim. Eu estou passando o primeiro filtro para dentro de uma variável, filtro maior que 30, pessoas com mais de 30 anos, e o segundo filtro aqui para dentro de uma outra variável, filtro mais de 5.000. Então depois eu pego aqui assim o data frame, o df, e passo dentro de colchetes o filtro, o segundo filtro, e eles vão ser combinados por aquele e-comercial. E dessa forma aqui, agora eu tenho os dados onde os funcionários são maiores de 30 anos e recebem mais de 5.000 reais. Se eu quiser criar uma coluna nova, eu faço dessa forma aqui. Eu pego o data frame e acesso uma coluna, mesmo que ela não exista ainda, e falo que ela vai ser igual a, por exemplo, a coluna de salário vezes 12. Com isso eu vou ter uma coluna de salário anual. Se eu rodar essa linha, a gente pode ver que a coluna foi criada aqui assim, pegando o valor de cada um dos salários e multiplicando por 12. E se eu quiser remover essa mesma coluna que eu acabei de criar, eu posso usar df.drop
passando o nome da coluna e especificando axis 1, porque daí ele sabe que é uma coluna que eu estou querendo remover. Então, se eu rodar esse código, vejam agora que aquela mesma tabela df agora não tem mais a coluna que eu tinha acabado de criar. E para resumir os dados, eu tenho alguns métodos diferentes. O primeiro deles é df.info. Isso vai me gerar um resumo informativo do data frame, mostrando qual tipo de dado de cada uma das colunas e se tem valores nulos ou não nas colunas. Depois desse, df.describe vai me retornar um resumo estatístico das colunas numéricas. Então eu tenho, por exemplo, aqui a média de idade, desvio padrão de idade, mínimo, mediana e máximo dos valores de idade. E da mesma forma, assim, para as outras colunas numéricas, como salário. E apareceu também IDs, porque são números, né? Mas aqui não seria uma informação tão relevante. E se eu quiser alguma estatística de uma coluna específica, como por exemplo a soma de salário de todos os funcionários, eu posso acessar aquela coluna e dar o método .sum. E aí vejam que ele retorna que assim o valor numérico da soma dessa coluna. Da mesma forma, existem outros métodos, .min para pegar a média, então a média de salários é 5.944. E vocês podem já imaginar, mas existem outros métodos, median, max, min, para pegar outros tipos de informação estatística de uma coluna numérica. E aí, tá curtindo o vídeo? Se tu acha que tá indo rápido demais, dá uma olhada aqui na descrição, onde eu vou deixar um link para o nosso curso gratuito de Python para dados. Lá eu desenvolvo uma análise completa dos dados do portal da transparência, indo passo a passo. Então clica aí, é de graça, você acessa o curso na hora e aprende muito mais sobre Python e Pandas. Agora eu vou falar um pouco de limpeza de dados. Para isso, eu vou utilizar essa tabela aqui, funcionários nulos, onde tem alguns valores faltantes no meio da tabela. Então eu vou carregar ela com pd_read_csv e eu posso até mostrar para vocês aqui que ela tem esses valores none aqui, que são os valores nulos. E se eu quiser simplesmente remover todas as linhas que têm um valor nulo, eu posso usar esse df_drop_na. Vejam que agora sobrou poucas linhas e todas elas têm valores preenchidos. Mas se eu quiser remover só as linhas que não têm valores para uma coluna, por exemplo, só as linhas onde tem valores nulos para a coluna idade, eu posso usar subset igual a idade. E aí vejam aqui que continua tendo valores nulos, mas a coluna idade está totalmente preenchida. E se no lugar de remover eu quiser só preencher os valores nulos com algum outro valor, eu posso usar esse método fillNa. Então aqui o que eu estou fazendo é botando para dentro dessa variável meia idade a média da coluna idade, dos valores que existem lá, e pegando essa média de idade, passando para dentro desse método fillNa. Isso vai preencher os valores da coluna idade. Então, se eu exibir aqui o data frame no final, vocês vão ver que diversas pessoas aqui têm agora esse valor 41.6, que é a média de idade dos outros valores que estão preenchidos nessa coluna idade. E por fim, outra coisa que eu posso querer fazer aqui é trocar o tipo de dado. Atualmente, esse dado aqui é um float, né? É um valor decimal, mas se eu quiser trocar por números inteiros, eu posso fazer usando esse método astypeint e acessando a coluna idade e escrevendo para cima da própria coluna. Então, rodando aqui, vocês vão ver que agora a coluna idade é toda feita de números inteiros. Vou voltar agora para aquela tabela que não tinha valores nulos. E agora a próxima coisa que a gente vai fazer é contar ocorrências. Para contar ocorrências, eu posso selecionar uma coluna, por exemplo, de funcionários ativos ou não, e usar o método .valueCounts. Isso vai retornar uma contagem de cada uma das ocorrências que tem naquela coluna. Então agora eu sei que 11 funcionários estavam ativos e 9 não estavam ativos. Outro exemplo, vou agrupar por ID de departamento. Quantos funcionários tem por cada departamento? Então aqui está o ID de cada um dos departamentos e aqui está o número de funcionários que tem dentro de cada departamento. Mas muitas vezes eu não quero só a contagem de ocorrência dentro de uma coluna. Eu posso querer agrupar e tirar uma métrica de cada um dos grupos. Para isso eu posso utilizar o group by. Por exemplo, aqui eu vou agrupar por departamento. Veja que o Pandas retorna aqui um negócio que ele chama de data frame group by. Isso daqui assim está pronto para ser agrupado por alguma coluna e usando algum método de agregação. Por exemplo, eu posso agrupar por departamento e pedir qual é a média, aqui o .min, do salário, acessando aqui a coluna salário. Então, se eu rodar aqui, vejam que ele retorna cada um dos departamentos e a média salarial agora é calculada por departamento. Isso daqui é muito poderoso. E só para mostrar mais exemplos, eu posso perguntar a soma dos salários de cada departamento. Então, aqui está o valor. Eu posso perguntar qual é o maior valor de salário, então qual é a pessoa que mais recebe dentro de cada um dos departamentos com essa outra linha aqui. Se eu quiser ordenar dados, eu posso utilizar o sort values. Aqui eu vou ordenar por salário, por isso que tem esse by salário. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que vai ficar reordenados os valores agora, começando do menor salário para o maior. Se eu quiser inverter essa ordem e ir do maior para o menor, é só passar esse ascending igual a false. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que a primeira linha que apareceu agora é o maior salário da empresa. Eu tenho também aqui uma tabela dos departamentos. Se a gente for olhar aqui a tabela, vocês vão ver que tem cada um dos IDs do departamento e o nome dos departamentos. E esse ID departamento é a mesma informação
que também tem aqui na tabela dos funcionários, se for aqui para o canto, ID departamento. Então vocês podem imaginar que eu gostaria de combinar as duas coisas e ter o nome do departamento aqui na tabela dos funcionários. E para fazer exatamente isso, a gente vai usar a função merge. Então eu vou aqui primeiro ler a tabela de departamento, vocês podem ver que ela está aqui. E o que eu vou querer fazer agora é fazer um merge do data frame de funcionários, que é DF, com esse DF Dept que eu acabei de criar aqui em cima. Então, rodando isso, vejam que agora eu tenho também a coluna nome departamento, porque ele conseguiu cruzar lá com a tabela de departamentos. E o Pandas, ele costuma ser esperto, porque ele vai procurar um nome aqui assim para bater. Então, a coluna ID departamento existe tanto na tabela de funcionários quanto na tabela de departamento. Mas se o nome das duas colunas não for o mesmo, vocês conseguem também especificar dizendo left on, e aqui o nome da coluna desse primeiro data frame, e right on, o nome da coluna que vai ser usada para esse segundo data frame, e vai ser a mesma coisa o resultado final. E outra coisa que é muito comum de se fazer é combinar vários data frames, né, botando um em cima do outro. Então aqui eu tenho a tabela de funcionários, mas eu tenho também uma outra tabela chamada novos funcionários, que ela tem a mesma estrutura, mesmas colunas, mas são outras pessoas e outros dados. Então para empilhar e combinar as duas uma em cima da outra, eu posso usar esse pd.concat. Aqui, então, eu vou ler a tabela de novos funcionários, tá aqui. E aqui eu vou, então, empilhar a tabela de funcionários originais com essa DFs novos. Vocês vão ver que agora eu vou chegar numa tabela que tem 40 linhas. E aqui eu passei esse ignore index igual a true, só para que o índice fique ajustado, começando de 0 e indo até o último elemento. E por fim, se eu quiser escrever algum dado, alguma dessas tabelas de volta para um arquivo, eu posso usar métodos como toCSV, que vai escrever de volta para dentro de um arquivo CSV. Então aqui eu vou gerar uma tabela de todos os funcionários. Depois de rodar isso, eu vou encontrar ela aqui dentro dos meus arquivos. Vejam que agora é a tabela com todos os 20 funcionários que eu acabei de gerar. E da mesma forma como antes, existem outros métodos como toExcel e outras formas de a gente exportar os dados para tipos diferentes de tabelas ou arquivos. Então é isso, pessoal. A gente chegou aqui no final do vídeo. Pelas minhas contas, deu aí menos de 11 minutos. Mas é só uma pincelada rápida de tudo que dá para fazer com Pandas e Python. O poder do Pandas aparece quando você pega esse conhecimento, combina com tudo que Python pode fazer e aplica em algum problema do seu dia a dia. Então, seja para criar relatórios e planilhas automaticamente, seja para construir algum sistema ou algum dashboard na sua empresa ou para uso próprio. E esse é o tipo de mentalidade que você desenvolve lá nos projetos e nos cursos da Zimov Academy, principalmente nos que estão na nossa trilha de automação de escritório, a Python Office. E se você quiser ler mais sobre Python em Pandas, dá uma olhada aqui na descrição que certamente vai ter mais recursos para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido esse vídeo um pouquinho mais dinâmico, inclusive nos avisem se vocês querem outros vídeos nesse estilo. Grande abraço a todos e bons estudos!